Inclusive, eu Pode começar. exatamente peguei esse material que você me mandou, o bate-papo, e recuperei alguma coisa que foi conversada antes, né? Então, o Martinho, né? Ele fez ele lembrou aqui um documentário muito bom. Na verdade, é uma série com 5 episódios, né? E certamente é o audiovisual mais interessante sobre Paulo Freire. O Martinho está aqui? Agora já chegou? Não? E está disponível no YouTube. Isso foi feito pelo Sesc. Deixa eu ver aqui, se alguém quiser procurar. Chama-se Paulo Freire, um homem do mundo. Sesc TV. São 5 vídeos, então assim não tem como não achar. Indo lá no YouTube, Paulo Freire, um homem do mundo, Sesc TV, são 5 episódios. Realmente é o material mais interessante disponível, né? Tem um outro documentário mais curto que durante muito tempo eu via como mais legal, que é Paulo Freire Contemporâneo. É muito bom também. Tem mais ou menos 1 hora. Mas esse de 5 episódios, né, ele tem muito mais conteúdo, né, então vale a pena assistir também, embora o outro também permanece bem válido, né? Há muita coisa, né? Mas esses dois aí eu acho que são os mais interessantes, né? Pelo menos entre aqueles que eu já vi. Eu quero aproveitar para recomendar também, aproveitar esse papo de audiovisual, até por conta do nosso encontro hoje, eu vou recomendar outro. Deixa eu ver aqui que eu estou no celular aqui, vendo, que é sobre as 40 horas de Angicos. É um material feito em 1963, as 40 horas de Angicos. Tem 11 minutos, quase 12 minutos. Não é difícil de encontrar. Ele é de 1963, ou seja, ele foi feito usando imagens, né, da campanha de alfabetização na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte. Então, é um documento histórico, porque foi feito, né, na época mesmo, né, da campanha de alfabetização. Então, é um registro bem legal. Agora, eu gosto muito de um curta-metragem chamado Maioria Absoluta, feito pelo Leon Hirschman, que foi um grande cineasta. Então, em 64, ele faz esse curta-metragem chamado Maioria Absoluta. E aí é muito interessante comparar o material de 63, que é um trabalho basicamente de divulgação e propaganda, né, da campanha de alfabetização, mas é bem formal, né? E aí esse Maioria Absoluta, né, tem uma solução, né, estética mais audaciosa, é bem bacana. Então vale a pena assistir o de 63, depois assistir o de 64. E ele inclusive explica que ele pretendia fazer algo que seria exatamente parecido com esse outro curta de 63. Mas aí ele, não vou fazer o spoiler, né? Aí ele resolve fazer uma abordagem diferente que coloca, né, na minha opinião, esse curta, né, entre os mais importantes audiovisuais sobre educação no Brasil, né? Talvez o primeiro grande audiovisual sobre educação. Então, chama-se Maioria Absoluta, de 1964, e do cineasta Leon Hirschman. Então, aí esses audiovisuais aí são bem interessantes.
Voltando aqui para as conversas, para o bate-papo, tem uma pergunta do Vitor, né? É uma pergunta bem exigente, porque é a questão da ética no Paulo Freire, e ele observa, né, como a questão aparece, né, quando o Paulo Freire fala sobre o inacabamento, né? Quer dizer, o problema da ética está associado ao inacabamento, mas ele me pergunta, né, como que as posições sobre ética, né, como é que elas foram desenvolvidas ao longo da trajetória, né, do próprio Paulo Freire. Enfim, é um trabalho bem metódico, né? Eu creio que existem estudos, né? Vale a pena dar uma pesquisada. Eu quando quero, às vezes, dar uma entrada, né, em algum conceito do Paulo Freire, eu olho um dicionário da Editora Autêntica, né? Eu acho que o nome é esse, Dicionário Paulo Freire. E ele é muito útil, né? Exatamente quando o nosso interesse é uma informação, né, que tenha uma indicação, né, para iniciar uma pesquisa. Então, eu acho ele bem útil. Outro material que eu acho válido também, né, para começar a estudar alguns temas, é um volume, deve ter quase 1.000 páginas, né, organizado pelo Moacir Gadotti, né, que é um intérprete bastante conhecido da obra do Paulo Freire, e a editora Cortez e a Unesco, né, editaram, então, um volume chamado Autobibliografia, né, tem esse nome assim. Não é difícil de encontrar, e ali também tem assim, não é um dicionário como o outro, mas tem dezenas de autores abordando temas diversos, né? Então, eu acho que vale a pena também. Não sei se o Vitor está aqui, mas o que eu estou dizendo acho que serve para todo mundo. Eu, especificamente, me ocupo muito com o conceito de estética na obra do Paulo Freire. É o que me faz assim percorrer toda a obra para perceber, né, como esse tema muitas vezes aparece, né? Então, para esse pedido do Vitor, tem que ser alguém que também se ocupe, né, com a questão da ética e tenha conhecimento de toda a obra, né, e as passagens, né? Então, por isso que eu disse que é uma pergunta bem exigente, né? Eu acho que o Martim também, voltando, ele me pergunta em algum momento aqui sobre... Espera aí, deixa eu voltar aqui. É sobre a educação bancária. Não, é o Paulo. O Paulo me pergunta se a concepção bancária de educação, se ela é do Paulo Freire, né? Ou se ele se apropria, né, de algum autor, alguma coisa assim. Essa imagem, né, de depósito, né, de educação bancária, eu acredito que ela é do Paulo Freire mesmo. Eu não me lembro dele ter citado, né, algum uso, nem algum autor comentando isso. Agora, sem dúvida, né, a ideia do protagonismo, né, do educando, essa é uma ideia que faz parte do ideário da Escola Nova, né, do movimento da Escola Nova. Então, com certeza, né, essa crítica, né, a um processo de educação que o educador, né, essa figura, né, que é o do professor, da professora, que aparece doando, né, na imagem do Paulo Freire, né, doando conhecimento. Então, assim, essa é uma crítica comum do movimento da Escola Nova, né? É um movimento que tem dezenas de correntes, né? E que foi muito importante para a escola, né, tal como nós conhecemos ao longo do século XX, né? A escola mudou muito com o movimento da Escola Nova,
esse movimento. Até a arquitetura da escola, né, a maneira como os espaços são distribuídos, exatamente para que o educando ele tenha um protagonismo maior, né? No entanto, no Paulo Freire, eu acho que essa ideia ela tem uma certa radicalidade, né? E o educando ele adquire também, acho que uma identidade histórica importante, que é uma coisa que não aparece, né, muito nesse movimento da escola nova, né? Que, afinal de contas, é um movimento para adequação da escola capitalista, né? Então, por isso que o Gadotti, em algum momento, ele vai dizer que o Paulo Freire ele faz um movimento que é de uma escola nova popular, né? Então, Paulo Freire, esse educando, né, é também o educando das classes populares, né, que tem demandas que são mais, né, específicas. A Clara, não sei se está aqui também, ela voltou à questão da psicanálise e ela fez uma observação bacana, né, sobre a questão da palavra no Paulo Freire e no Freud, né, porque, afinal, é isso, né, nós vamos a uma sessão de psicanálise para falar, né? E às vezes, né, a pergunta, tá? Eu estou pensando muito acho que numa psicanálise lacaniana, né? A provocação, né, do analista, né, da analista, para que o analisado, né, o cliente, né, ele fale, né? Isso pode lembrar realmente alguma coisa que faz parte, né, das inquietações, né, do método Paulo Freire. Inclusive, né, para Lacan, o psicanalista é o sujeito do suposto saber, né? Quer dizer, você vai à análise porque acredita que o analista ele sabe sobre você. É interessante fazer aí, aproveitando, né, essa questão do Paulo Freire com a psicanálise, de um certo modo, também é o que a gente acredita quando vamos à escola, né? Quer dizer, vamos aprender com quem tem o que ensinar. Só que no método Paulo Freire, o saber do educando, ele que é fundamental, né? Não é que vamos dizer, o saber do docente não importe, não é isso, mas há um valor muito grande nesse saber que só o educando possui, né? Então, a gente poderia dizer, de uma certa forma, né, também, na educação freiriana, o docente é um sujeito do suposto saber, né? Porque é possível acreditar que ele sabe, né, aquilo que precisamos, mas há uma desconstrução, né, com Paulo Freire. O saber do educando ele é tão ou mais importante que o saber do próprio educador. O papel do educador é muito mais uma coordenação, né? Então, eu acho que é uma discussão bacana também, né? Mas que é preciso se dedicar, porque aí educação e psicanálise é um campo que tem conceitos, né? É preciso fazer estudos sistemáticos próprios, né? Eu acho que, sim, outra pergunta que eu vou declinar, que é sobre a questão na EJA, né? Esse é um dos assuntos que eu não costumo abordar, né, quando eu falo sobre Paulo Freire, porque eu não sou alfabetizador, né? Eu não tenho essa formação, né? Então eu assim não me desempenho muito nessa discussão de educação de jovens e adultos, não é algo que eu me ocupe muito. Então também é preciso conversar com quem estuda especificamente esse campo, né, da educação. Eu me graduei em História, né, então eu lecionei basicamente na educação básica, no ensino fundamental, mas o ensino de História. Né? Então, eu não tenho essa discussão acumulada, né, por exemplo, sobre educação de jovens e adultos. Né? Então, eu lamento, mas aí eu não tenho como me deter muito nessa discussão.
Bem, então é isso. Então, acho que eu peguei aqui um bom grupo das questões que foram propostas. E vamos... sim, inclusive a André fez aqui um comentário, atravessa todas as dimensões humanas, social e política. O Carlos Rodrigues Brandão, né, ele lembra uma coisa que essa experiência, né, com o método Paulo Freire é uma experiência que foi interrompida, né? Então, há um registro, né, quase exclusivo, como se, vamos dizer, o método Paulo Freire ele fosse para a educação de jovens e adultos, né, para a alfabetização, quando, na verdade, as discussões na época elas pretendiam ampliar muito isso, né? Então, deveria começar por ali, mas deveria chegar até uma universidade popular, né? Então, o Carlos Rodrigues Brandão fala isso, mas a experiência foi interrompida, né? Então, isso é um desafio para a gente, né, que tem a oportunidade de pensar, né, o método Paulo Freire, não só em relação à alfabetização, mas também os graus diversos, né, de ensino. Bom, eu trouxe aqui uma coisa que são as fichas de cultura. O que são as fichas de cultura, né? O capítulo 3, né, ele já apresenta, né, o que é o método Paulo Freire. No livro anterior, né, que é a Educação como Prática da Liberdade, que é um livro que o Paulo Freire ele já tinha escrito em 1965 e publicou em 67, né? É aquele que tem 4 capítulos, né? E eu observei que 3 deles, né, já estavam presentes num livro de 59, né, que é a Educação e a Qualidade Brasileira. No entanto, ele tem um 4º capítulo e tem um apêndice que é um material dos anos 60, né, um material que é extraído exatamente das campanhas de alfabetização, né, e ali, sobretudo, em 63, um ano antes do golpe. Então, eu vou apresentar algo aqui que tem muito a ver também com o que está aqui nesse Educação como Prática da Liberdade, porque eu acho que isso nos ajuda a entender melhor o que está lá no capítulo 3 do Pedagogia do Oprimido, né? Então, o que eu trouxe aqui? O método Paulo Freire ele tem diferentes ações, né? ou diferentes fases, né? Mas uma maneira ruim de pensar o método Paulo Freire é pensar como uma mecânica, né? como fases sucessivas, né? Não exatamente, né? Porque isso pode também bloquear, né, a criatividade, né, e as soluções diversas, né? Então, a gente chama de método, né? Porque ele é organizado, ele foi concebido, né, com etapas sucessivas, mas isso não significa que uma educação freiriana ela tem que reproduzir tudo isso, né, de maneira alguma. O próprio Paulo Freire disse isso muitas vezes, né? Então, mesmo a gente usando a palavra método, não quer dizer que essas coisas elas precisam ser feitas do mesmo modo, né? É possível criar, né? Aliás, é uma obrigação criar, né? Então, eu vou mostrar aqui algumas imagens que elas foram projetadas, né? E a projeção, né, de slides, inclusive, era uma mídia da época, né? Se nós hoje fôssemos fazer algo parecido, teríamos que utilizar outros recursos e certamente mudar até os personagens, né, de elaboração desses materiais, né? Eu já vou falar sobre isso. Então, o que eu vou mostrar aqui são alguns slides como aqueles que foram usados em campanhas de alfabetização. Só que com a seguinte ressalva, o que eu vou mostrar aqui foi um material que o Paulo Freire ele mostrou para o João Goulart, né? Quer dizer, a história é essa, né? O Paulo Freire ele foi mostrar, ele foi convidado, né? A gente já falou sobre isso, né? Ele fez
a campanha de Angicos, né, muito bem sucedida, então ele foi convidado pelo presidente João Goulart, né, para fazer uma campanha nacional. Então ele deveria né, ele deveria estar com o presidente e mostrar esse material utilizado, né? E aí, numa conversa com o Ariano Suassuna, porque aí o Paulo Freire mostra primeiro para o Ariano Suassuna, né? Vocês sabem, né? Escritor também, contemporâneo do Paulo Freire, e o Suassuna, ele olha e diz, olha, beleza, está muito bom. Aí ele completa, né? Eu só acho que tinha que fazer umas imagens, né, mais legais, né? Um material assim, mais interessante. E aí ele propõe que um artista, que é o Francisco Brenan, né? O Francisco Brenan, ele poderia fazer um material mais interessante para mostrar para o presidente. Então, é isso que eu vou mostrar aqui, né? Essas chamadas fichas de cultura, mas uma coisa que foi feita, né? Os desenhos foram feitos por um artista, que é o Francisco Brenan, né? Então, esse aqui não foi um material utilizado, né, nas campanhas de alfabetização. Tem mais uma história, que é o seguinte: quando o Paulo Freire publica o Educação como Prato da Liberdade, no apêndice, ele reproduz fichas de cultura, só que não a do Francisco Brenan, porque essa que eu vou mostrar, o Paulo Freire ele mostra para o presidente, né? Só que quando há o golpe, as fichas somem, olha só, elas só foram reencontradas posteriormente. Então, quando o Paulo Freire precisou explicar o método, né, no Educação como Prato da Liberdade, ele pediu que outro artista fizesse, é o Vicente de Abreu, né? Então, aqui no livro, né, Educação como Prato da Liberdade, as imagens foram feitas por outro artista, porque o Paulo Freire, naquele momento, ele não tinha exatamente essas imagens do Francisco Brenan, né? Então, assim, primeiro, o que são as fichas de cultura, né? Essas campanhas de alfabetização, então, elas eram feitas em cidades que você tinha, então, localidades, né, com analfabetismo muito grande e com poucos recursos locais, né? Então, nós estamos aqui no Rio Grande do Norte, mas o Paulo Freire está atuando aí como alguém do Serviço de Extensão Cultural da Universidade do Recife, né? Essa campanha GICOS, ela tem, inclusive, apoio, né, econômico dos Estados Unidos. Ou seja, essas campanhas eram dirigidas, né, a cidades, locais em que o próprio lugar não tinha como encaminhar, né, uma forma de lidar com o analfabetismo ali, né? Então, a partir de outros centros, você podia fazer essa campanha. Naquele audiovisual de 63, por exemplo, tem uma imagem bem legal, que mostra assim, uma Kombi ela chegando e anunciando, né? Então, essa é a ideia, né, de um grupo que partiu de outro lugar, né, está se dirigindo a essa localidade, né? É importante dizer isso porque existe um valor muito grande, né, nós já vimos nas conversas anteriores, no método Paulo Freire, a respeito da cultura do lugar, né? Então, a alfabetização ela não começava assim, marcando as primeiras aulas, né? Então, você está recebendo, né, esses educadores, né, que já tem um material preparado, e aí eles marcam, né, decidem lá os lugares, e aí eles já chegam para dar aula. Não é nada disso, né? Isso é muito importante saber a respeito do método Paulo Freire. A primeira coisa, né, quando fazia uma campanha de alfabetização, é saber sobre as situações existenciais ali daquela comunidade, né? Então, o primeiro movimento é um movimento de pesquisa, esse grupo de educadores, né? Então, esse grupo se aproxima, né, dos cotidianos e vai registrando, né, as características culturais do lugar, né? Então, esse é o primeiro movimento. O que são as fichas de cultura? Antes também, né, dessas aulas, né, de alfabetização, quando, por exemplo, você já tem as letras, né, as palavras, o grupo ele prepara
uma discussão, né, no círculo de cultura, né? Eu já tinha dito isso antes, né? O termo, né, não era sala de aula, né? Era círculo de cultura. Então, antes de você começar as aulas, né, as aulas como nós hoje, né, lecionamos, né, você tem um programa e já começa a aula, já começa a lecionar. Antes disso, né, tinha uma sessão anterior que era exatamente com essas fichas de cultura. E essas fichas de cultura, elas eram produzidas também de acordo com as situações existenciais. Então, as fichas de cultura, elas não eram usadas como cartilhas, né, que você poderia usar em qualquer lugar. Entendeu? O Paulo Freire, ele era um crítico, das cartilhas, porque elas tinham uma linguagem, elas tinham contextos, né, situações existenciais que muitas vezes elas são desconhecidas, né, pelo educando. E o Paulo Freire estava convencido que, aliás, não só ele, né, mas todos esses personagens associados, né, o movimento de cultura popular, esse serviço de extensão, né? Então, havia assim uma compreensão, né, de que para que essa campanha de alfabetização ela seja bem sucedida, é preciso, inclusive, que o próprio propósito da alfabetização, que o educando, né, ele se convença dessa necessidade, né? É preciso criar as condições, né, para que a alfabetização realmente ela possa ser bem sucedida, né? Então, esse elo, né, ele deve ser conquistado nesse momento aqui, né, depois que você já fez essa pesquisa da situação, né, das situações existenciais, né? Então, aqui agora você vai mostrar fichas de cultura, né, para aquela comunidade, né, que vai ser alfabetizada, né, no ciclo de cultura, e provocar debate, né? Então, agora eu vou começar a mostrar as imagens. Esse encontro, né, ele tem um jogo que o Paulo Freire explica no capítulo 3, que é o de codificação e descodificação. Né? Isso é muito importante. Né? Quer dizer, é uma elaboração. Né? Muitas vezes, né, penso o ciclo de cultura até como algo lúdico, né? Porque o educando ele precisa ser muito ativo, né? A ideia é essa, né? É preciso que ele tenha uma participação muito grande. Por isso que as imagens elas têm que corresponder às situações existenciais, né? Então veja essa imagem aqui, né? Você tem, né, um personagem que seria próprio do lugar, né? Um trabalhador do campo, né? Tem aí o seu objeto de trabalho, tem a casa, né? Tem um poço, tem um animal, né? Ali. É uma codificação, né? Por quê? Porque vamos imaginar que essas imagens elas não aparecem todas nos cotidianos, né? Elas estão reunidas ali para dizer alguma coisa. Então, o educando, né? Ele é chamado a conversar sobre o que ele está vendo aqui. Isso que é a descodificação, né? Então, esse processo ele deve criar, né, um engajamento, né? No livro anterior, Educação como Prazo da Liberdade, Paulo Freire, inclusive, chega a usar a palavra emocional, né? Tem que ter um sentido emocional. Isso é muito importante, né? Exatamente para que esse educando ele tenha algum interesse em relação àquilo que está sendo mostrado, né? E essa oportunidade ela aumenta quando há uma identificação. Então, aqui, esse alfabetizando, né, ele está se deparando com uma imagem que não é estranha, entendeu? É uma imagem que, pelo contrário, né, ele tem muito a dizer sobre isso. Então, as fichas de cultura elas funcionam assim: você apresenta uma série de imagens, né? E elas devem provocar a discussão. A ideia é de que depois, né, dessa série de imagens e do debate,
o próprio educando, né, ele já esteja interessado na própria alfabetização, o que é diferente, então, dessas propostas em que há mais uma doação, né, ou seja, o educador ele tem algo que deve, né, que ele acredita que é importante que o educando aprenda, né? Mas esse educando, na verdade, ele não está convencido disso, né? Ele não foi suficientemente envolvido, né, para atuar na sua própria alfabetização. Então, aqui é uma outra figura, né? E o que ela mostra? Então, basicamente é isso, né? Você tem que ir conversando enquanto essas imagens elas são sucessivamente exibidas, né? Então, tem um indígena, né? Ele está aí com um artefato, né, de caça. Um outro indivíduo, né? E aí a ideia é você também ir conversando entre as imagens, né? Por exemplo, a outra imagem ela tinha um indígena usando um certo equipamento, né? Aqui também é um caçador, né? Mas essas armas, né? Qual é o alcance, né, de cada uma delas, né? Então, o alfabetizando ele tem que ir debatendo essas questões que são provocadas, né? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Essa imagem tem alguma correspondência com as anteriores? Com as duas anteriores? Oi, vocês estão me ouvindo? É caça, né? Sim, quem falou, Luiz? Uhum. Oi, exatamente, exatamente. Você tinha visto dois caçadores É humanos? caça e assim, ampliando um pouco, né? Tem que ver com a primeira, porque a primeira é questão de sobrevivência, né? Então aí isso aí a caça está ligada à sobrevivência, né? Nas sociedades mais agrárias, né? Mais arcaicas, né? Uhum. E o primeiro slide é agricultura. Então, todos os quatro, na verdade, falam em suma de alimentação e sobrevivência. Bom, isso é uma interpretação, né? Não, não é perfeito, porque tem um elemento diretivo aqui que eu acho que você já entendeu, né? Eu disse em algum momento que o Paulo Freire, quando ele fala sobre educação, na verdade, ele simultaneamente ele dá uma resposta a uma outra questão que é a seguinte: o que é o homem, né? Quer dizer, há uma antropologia, né, no pensamento educacional do Paulo Freire. Né? Aí, quando aqui entra o gato, né, essa é uma questão recorrente no pensamento do Paulo Freire. Né? Ele está o tempo todo mostrando a singularidade humana. Isso é muito importante no pensamento do Paulo Freire. Então, assim, também não é à toa que ele coloca o gato. O gato é um caçador, assim como um indígena, né? Ou um homem que porta uma arma. Mas qual a diferença? Né? Qual a diferença? Né? Então, há uma diferença radical em relação ao humano. Depois a gente continua com isso, com essa diferença. Né? Aí já tem uma outra elaboração. Né? E aí, veja, né, Luiz, tem a questão da sobrevivência, que é realmente fundante, né, vamos dizer assim. Né? Agora, essa... Sobrevivência em termos culturais, né? Porque aí a diferença entre o gato e todos os apresentados aí teria o elemento cultural como que é a questão da antropologia, né? Sim, e é isso que o Paulo Freire pretende mostrar, né? E esse é o elemento mais diretivo, né? Então, é muito importante observar, porque essa é uma polêmica desnecessária. A concepção de educação no Paulo Freire, ela não é aberta,
entendeu? Ela, na verdade, ela é bem diretiva, né? Ela tem uma concepção de respeito, né, ao ser do educando, mas há um propósito educacional, há uma finalística. Isso é muito importante entender, né? Então, quando se faz uma campanha de alfabetização, é também um ato político. Isso é muito importante entender. E o Paulo Freire, ele sempre fez questão de dizer isso. Não há educação que não seja política. E a concepção de educação do Paulo Freire, ela é claramente política. Ela tem um propósito de conscientização, que foi um termo que ele mesmo usou tantas vezes, né? Então, isso é muito interessante, porque você acusar o método Paulo Freire de politizar nem faz sentido, porque para o Paulo Freire, o seu método, né, ele era realmente político, né, porque ele tinha uma pretensão de conscientização e ele tinha uma finalística, né? Então, esse educando, quer dizer, é importante que ele compreenda a radicalidade da condição humana, né? Então, isso vai aparecer, como eu disse, muitas vezes na obra do Paulo Freire, que é ele fazendo a distinção entre o ser humano e os demais seres. Aí ele já começa a mostrar aqui imagens que, até aproveitando que alguém já está dizendo aqui, deixa eu recuperar o nome, a Raquel, né? Que é o ser mais, né? Olha que fascinante. Então, aquele felino, ele também é um caçador, mas ele pode ser mais, na antropologia freiriana, não. Aqui você já está manuseando a natureza com uma liberdade que os outros seres não têm. Porque, se é verdade que todos os seres são inacabados, o ser humano ele é o único que tem consciência do seu inacabamento. É por isso que ele pode ser mais, né? E é por isso que é ontológico que o ser humano ele é um ser criador, né? E que, portanto, quando ele não cria, né, aí é porque existe uma interdição do opressor, né? Existe uma interdição do opressor. Então, a educação ela tem que ser libertadora para que o educando ele realize a sua condição criadora. Aí tem um vaso, né? Enfim, que é exatamente uma criação humana, né? Parece um objeto simples, mas para aquele grupo a ideia de que adquiram a compreensão que são criadores, né? Os oprimidos, né, socialmente, né, eles aprendem sobre suas faltas, né? Aqui é diferente, é mostrar, né, como que somos todos criadores, né? Somos todos criadores. Isso aqui já é um momento da condição humana, né? Poder criar um vaso. Então, tem aqui também a leitura da palavra, né? Para fazer a leitura do mundo. A leitura da palavra. E aqui ele está mostrando também uma codificação, né? São dois personagens que, a não ser uma feira, né, de novidades, né, uma coisa assim, regional, das regiões, né, a gente não encontraria assim, os dois juntos, né, um indivíduo do Sul, outro do Nordeste, mas é para provocar essa ideia da diferença cultural, né? Se há diferença cultural, se é possível perceber isso, né? Então essa consciência, né, a respeito da cultura e da criação humana como, né, sempre cultural, isso é mais fácil, né, de você entender. E aí, finalmente, a imagem do próprio círculo de cultura, né? Então, a ideia de que os educandos eles começassem exatamente a romper com o mutismo que caracteriza, né, a educação brasileira.
como eu disse, já no trabalho de 59, né, Educação e Atualidade Brasileira, o Paulo Freire ele já está falando de forma muito enfática, né, como que a educação ela promove o silêncio, né? Ela promove o silêncio. O educando ele desde cedo ele aprende a recompensa de ficar calado, né? E o silêncio aí não é só no sentido de não falar nada, porque pode ter algazarra, né? Mas de não dizer a sua palavra, né? Quer dizer, é um processo em que a palavra só está garantida realmente para o educador, né? Então, no círculo de cultura, o educando ele já deve iniciar a sua participação, ele já deve começar a dizer a sua palavra, né? Então, reparem que o que já está sendo feito aqui, se nós fôssemos pensar em termos de currículo, é diferente de um programa oficial, né? É diferente de você possuir, né, uma programação de alfabetização que você leva para o lugar e primeiro você com uma pesquisa a respeito das situações existenciais do lugar e aqui no movimento a participação, né? A concepção de que uma vez que esse primeiro foi bem sucedido, você já tem um engajamento para o que vem a seguir, né? Então, assim, você tem nessas situações existenciais, você tem algumas palavras, né, que elas vão ser utilizadas no processo de alfabetização, palavras que não são desconhecidas, né? Então, isso tem um conteúdo emocional que vai favorecer o próprio interesse pela educação. Perguntas? Ou debates, né? Melhor dizendo ainda. Quer que eu leia aqui, Aristóteles? Sim, se tiver questões, aí seria bom. Certo, vamos embora. A Elizabeth fez um comentário, aí eu vou pegar de tudo, tá? Desde o começo até a gente fazer um... que bom, não vamos insistir em método Paulo Freire. Muito mais a postura completamente revolucionária de educação política e pessoal. Aí, Andréia... Não. Paulo Freire comenta sobre o homem como parte do meio ambiente, porém sem uma visão centrista. Olha, eu tenho pensado um pouco nisso, viu? E eu penso muito no Ayrton Krenak. E aí eu acho que, de qualquer maneira, o Paulo Freire ele é um herdeiro da modernidade, sabe? Essa distinção, né, que é muito severa e muito datada, né, entre o homem e os demais seres vivos, né? Porque na explicação do Paulo Freire essa distinção é muito importante. Mas eu me pergunto hoje, diante dos nossos impasses, né, se isso se sustenta, hein? Eu acho que é um bom debate, entendeu? Não é um debate fácil, mas é um bom debate, né? Eu acho que em muitas comunidades, né, movimento sem terra, quilombola, o pessoal reconhece, né, assim, o método Paulo Freire como um caminho para a educação, né? Isso é ótimo, né? Agora, inclusive os indígenas, né? Inclusive os indígenas. Agora, eu acho que a antropologia do Paulo Freire, a gente precisa conversar mais sobre isso, entendeu? Eu não sei se, entendeu? Se essa diferença toda em relação aos animais, se isso agora nos ajuda ou nos atrapalha, entendeu? Eu acho que é um bom debate, entendeu? Eu acho que o Paulo Freire ainda está muito preso a uma concepção de modernidade que coloca o homem, né, num destaque que é complicado, né? Na Educação como Prática da Liberdade, inclusive tem um parágrafo, né? É um tema que a gente conversou muito pouco aqui, mas é um tema que a gente não tem como esquecer também, que é o atravessamento cristão do Paulo Freire, né? E então
ele fala, né, de um Deus criador e do homem como criatura. Então, essa antropologia humana, ela também é dada, né, por um ser superior que nos distingue na natureza. Eu acho que isso é diferente de outros debates que nós poderíamos fazer hoje, pensando num cara como Krenak, por exemplo, né? Acho que é uma boa discussão. Indo nessa direção, né? A Raquel comenta: eu vejo a diferença entre humano e animal. O homem como ser incompleto buscando ser mais, e o animal cumprindo seu traçado sem contexto histórico. Aí Sim, eu acho que nós fomos formados, né, nessa concepção, mas eu acho que hoje nós podemos pensar o planeta de um outro modo, entendeu? Eu me preocupo um pouco se a confusão que nós estamos metidos, né, se isso não foi construído também com esse argumento, né? Eu pensei muito a partir da própria pandemia, né? A pandemia não é uma coisa que aconteceu aleatoriamente, né? Ela tem a ver com a nossa condição no planeta, né? E é uma experiência que está muito dada exatamente pela nossa crença de superioridade, né? De não observação, né, dos espaços, né? Então, já existiu uma advertência sobre a pandemia, né? E muito pior, né? Outras vão acontecer. Isso a gente não vai escapar de outras pandemias. Isso tem tudo a ver com a maneira com que a existência humana ela está se presentificando no planeta, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho, né, sobre essa nossa diferença toda, né, em relação aos outros seres. Talvez tivéssemos mais uma relação de uma outra proximidade, entendeu? Que teria uma garantia maior para a própria existência humana. Né? Mais, Inês? Vamos lá. Aí a Elizabeth fez aquele comentário, né? Ivo não viu a uva, viu o caju. Aí a Andrea cita: isto é citado no prefácio da Pedagogia do Oprimido, se não me engano. Ele diz: se tirar o homem do meio ambiente, tudo continua, as árvores, os animais e os pássaros. Isto sobrevive sem os seres humanos. O ser faz parte deste ambiente. A própria concepção de mundo do Paulo Freire, né? Porque essa eu acho que é a discussão mais difícil, né, do Pedagogia do Oprimido, que é uma certa identidade entre o ser, né, os demais homens, né, que ele tem essa linguagem sexista, e mundo, né? Quer dizer, há uma identificação muito grande. Quer dizer, mundo é o mundo humano, que é relacional, né? Quer dizer, que também não é de um indivíduo excluído, né, das outras existências. Mas essa equação ela coloca o mundo como uma identidade humana, entendeu? Eu acho que isso hoje a gente precisa conversar com mais calma, né? Eu acho isso perigoso, entendeu? Eu acho que esse é um ponto que me parece mais datado na obra do Paulo Freire, né? É uma discussão filosófica mais datada na minha concepção. Não, agora é só uma pergunta técnica do Martim. Ele perguntou sobre o chat, mas o chat, gente, só começa a aparecer para a gente quando a gente entra na sala. Então, as informações anteriores da gente entrar não aparecem para quem a gente está assistindo. E outra coisa, Martim, o professor respondeu sua pergunta da última aula no início. Aí depois assiste lá no YouTube. Bem, eu também fiz aqui meu dever de casa, né? Eu fiz aqui também uma sequência, né, de temas, né, que nós poderíamos conversar. Palavras verdadeiras, né, são aquelas que transformam o mundo. Ou seja, quando ele fala desse silenciamento, né, já me referi, não exatamente um silêncio absoluto, porque
você, inclusive, pode participar, né, das aulas, né, falando bastante, mas elas não seriam, né, palavras verdadeiras, né, porque essas teriam um outro sentido, né? A palavra, né, quer dizer, verdadeira, é aquela que você diz a partir de uma demanda que pertence a uma coletividade, né? E, então, educar é diferente do que nós estamos habituados, né? Não é receber, não é receber conhecimento, né? Não é receber conhecimento. A educação ela acontece quando, na verdade, essas palavras, né, elas atuam na transformação do mundo, né, na transformação da nossa própria condição existencial, né? Então, por isso que ele vai dizer a seguir: existir é pronunciar o mundo. Aí ele volta para aquela diferença em relação, vamos dizer, ao mundo animal, né? O mundo animal ele possui vida, mas ele não possui existência, porque ele não é capaz de pronunciar o mundo, né? Então, a radicalidade humana é a possibilidade de pronunciar o mundo, de dizer a respeito do mundo, né? E do seu lugar nele, né? Que herdamos e não acontece do melhor modo, né? Então, é algo que tem que ser construído naturalmente. Ele está perguntando se eu posso enviar por e-mail. O que eu estou pensando no próximo encontro é colocar um link. Aí não sei se a Inês tem alguma outra proposta. Eu poderia colocar um link de um Dropbox, por exemplo, e aí quem quisesse baixava lá. Você acha que acho que pode ser assim, né? Então eu vou fazer isso, entendeu? Eu vou colocar um link de um Dropbox que eu utilizo, e aí quem quiser na hora faz o download. Diálogo, né? Que é uma palavra. Se eu tivesse que escolher uma palavra a respeito do Paulo Freire, eu certamente escolheria diálogo. Eu penso que assim, é o coração, né, do pensamento do Paulo Freire, né? Agora, quando ele fala de diálogo, vejam bem, né, não é uma questão de uma didática, ou seja, assim, que quando dialogamos aprendemos mais. Não é isso. Quer dizer, é uma questão antropológica, né? Porque a nossa existência, ela, na verdade, só se realiza no encontro com os demais homens, né? E isso é mediatizado pelo mundo. Então, o diálogo é uma condição da própria humanidade, né? E aí, quem quiser aceitar uma provocação boa nesse sentido, vejam um filme, espera que eu vou me lembrar o nome agora. É do Truffaut. Lembre, O Menino Selvagem, né? François Truffaut, um dos maiores cineastas franceses, né? Então ele tem um filme chamado O Garoto Selvagem. Vejam se tem no YouTube, por exemplo. Esse filme é magnífico, porque conta uma história que ocorre na França, de verdade, né? No século XVIII, acho que é isso, século XVIII, que é um menino que ele se perdeu, né, da aldeia e tal, e ele ficou criado à margem, né, dos outros homens, né, dos outros seres humanos. E depois ele é encontrado, né? E, então, assim, um médico, né, que é alguém que existiu de verdade, né? A história ela é contada recuperando, né, um episódio verídico, né? Ele é o tutor do menino e ele coloca uma missão que é a missão da educação, né? Que é civilizar. Esse filme é magnífico para quem se interessa por educação. Só que esse menino ele passou muito tempo sem diálogo, né? Estou usando a palavra do Paulo Freire. Ou seja, ele passou muito tempo sem contato. Então, eu poderia dizer que aquele menino ele é um garoto selvagem. Ele não é humano.
uma boa, né, uma boa discussão, né? E é interessante como que o nosso apelo pela educação na modernidade vai muito nessa direção, né, de civilizar, né? E essa é uma violência que é feita com as classes populares de forma recorrente, né? É a invasão cultural, né, que Paulo Freire chama, ou seja, quando nós levamos, né, para os lugares, né, uma concepção de educação que está sendo imposta ali, né? Por quê? Porque tem uma missão que é civilizatória, né? Os professores eles pensam assim comumente, né, que o que eles têm civiliza. Então, quando ensinamos história, quando ensinamos literatura, nós estaríamos civilizando. Oi, Kelly, obrigado. Ótimo, obrigado. Garoto Selvagem. Para quem trabalha com educação, esse filme eu acho ele muito, muito especial, né? Mas o filme deixa, então, essa questão, né? Quer dizer, realmente, né, o indivíduo, né, que não se encontra com outros homens, né, ele não é humano, né? Ele não é humano, ele não tem essa identidade de humanidade. E ele está fora dessa concepção, então, de mundo. Um outro tema também que eu acho bem interessante é o de fé nos homens, né? Porque isso também provoca alguma polêmica, né? Como educadores, né? Será que o nosso trabalho é um trabalho de fé, né? Um trabalho que deve mobilizar um valor que parece muito mais ligado, né, à religião? Mas a explicação do Paulo Freire, né? Quer dizer, a gente precisa entender como que essas ideias elas funcionam, né? Muitas vezes nos debates a gente exclui alguns argumentos porque nós já desconfiamos desses argumentos. Então, quando o Paulo Freire fala em fé, nós já desconfiamos, né? Será que fé é um elemento válido, né, para quem pretende educar, né, ter fé nas pessoas, né? Porque parece mais um argumento religioso, né? Mas aqui o Paulo Freire explica que é uma questão de desafio, né? Então, acreditamos na capacidade humana, né? Nós já vimos que o método Paulo Freire ele tem um propósito que é de conscientização. Por que conscientização? Porque, na verdade, o que pretende é que os homens sejam capazes de fazer uma leitura do mundo, uma leitura da palavra, para que a sua leitura do mundo ela ganhe complexidade. A leitura do mundo ela já existe, não tem ser sem cultura, não tem ser sem leitura do mundo. Todo indivíduo faz, né, uma leitura do mundo. A leitura da palavra ela torna essa leitura do mundo mais complexa, sem dúvida nenhuma, né? Você tem algumas aquisições, né? Então, há de se esperar que essa leitura do mundo ela possibilite, então, uma visão crítica, né? Que corresponda, né, a um trabalho de transformação. Mas, quando nós olhamos para o lado, é isso que a gente vê? Não é isso que a gente vê, né? As pessoas elas não parecem sempre comprometidas com qualquer mudança que, inclusive, pudesse beneficiar a sua própria existência, a sua própria comunidade. Então, quando Paulo Freire ele fala de fé nos homens, ele está dizendo, bem, todos os homens têm essa capacidade, né, de conscientização, né? Se eles, né, não realizam essa capacidade, como educador, eu tenho um desafio, né? Eu tenho um desafio. Então, a fé aí ela tem que ser pensada em relação a esse problema do desafio. Porque senão você desiste, né? Senão você desiste, né? Quando eu fiz o meu doutorado, eu ainda estava lecionando na rede pública municipal do Rio, e eu me lembro de uma imagem que eu fiz, né? Eu registrei uma fotografia, que eu entrei numa sala, aí o professor tinha escrito algo assim, tentei dar a minha aula, mas não consegui, né? Então, assim, a matéria está dada.
Eu fiquei pensando, né, assim, o que mobilizou, né, aquele professor, uma angústia, né, com certeza, mas ele queria registrar que ele tinha tentado fazer o seu trabalho, mas ele lavava as mãos, né? Então, essa questão da fé é exatamente para que o educador ele aceite, né, de forma sempre desdobrada o desafio de educar, né? É verdade também que muitas vezes o Paulo Freire ele foi criticado por uma concepção de homem que tem uma ascese, né? Ou seja, o educador também como alguém que é capaz, né, de posturas que se espera, né, posturas sempre superiores, né? Quando, na verdade, nós somos bem mais contraditórios. Ou seja, talvez aquele professor, né, no seu desespero, né, talvez ele tenha sido mais humano do que qualquer outro que se agarre, né, à fé de que é possível educar, né? Enfim, algo que a gente poderíamos conversar. Mas essa é a questão aí que ele coloca quando ele fala de fé, né? Embora seja uma palavra de extração religiosa, ela funciona como um desafio, né? Alguém aqui... Tem sim, professor. Olha só, Cristiane, boa noite, professor. O senhor Oi. poderia falar um pouco sobre a escuta no diálogo? Obrigada. Eu acho que a escuta ela está relacionada a essa pesquisa, né? Eu acho que a escuta nós podemos pensar de dois modos, a escuta mesmo, né? Mas essas vozes, né? Que, por exemplo, são as vozes das periferias que nós não escutamos, né? Quando comecei a lecionar na rede pública do Rio de Janeiro, um impacto muito grande que teve para mim era conhecer uma juventude que tinha experiências culturais que não correspondiam às minhas, né? Então, vamos dizer assim, no lugar de descredenciar esses jovens porque eles tinham interesses culturais que eu não valorizava, eu fiquei curioso, entendeu? De, por exemplo, ouvir as suas músicas. E aí eu passei a colecionar, né, os funks, né? E até ver as letras e as suas poesias, né? Porque elas existem, é isso, a escuta ela permite isso, né? A escuta permite isso. Quando eu era bem jovem, né, eu gostava muito de heavy metal, mais do que hoje. Mas aí uma coisa que eu ouvia é que heavy metal é tudo igual, mas quem curtia sabia que não era tudo igual, que os guitarristas são diferentes, que, enfim, que existem muitos estilos, né? Só alguém que está muito à distância que acha que tudo é barulho. Mas eu estou dizendo isso porque o mesmo vale para outras culturas, né? E a cultura popular. Então, o professor, muitas vezes, ele chega nas escolas e aí, quando ele tem conhecimento das práticas dos seus estudantes, das suas músicas, né? Os cotidianos, nós vamos desvalorizar, entendeu? Nós vamos achar que se a educação não é boa, é porque também esses jovens já chegam com déficits, né? Já chegam com uma série de lacunas. Então, a escuta aí é você admitir que esses indivíduos eles têm uma biografia cultural, né? O que não corresponde também à necessidade de você gostar, né? Não é isso. Mas, como professor, né, eu acho que existe uma realização aí que é acadêmica, né, que é profissional. Então, a escuta nesse sentido, né? Quais são as situações existenciais desses jovens, né? Então, eu acho que essa é uma escuta, né? Porque essas vozes elas existem, né? Tem uma coisa que nós fazemos com muita frequência, eu acho que é um erro grave, quando a gente diz assim, tem voz, né? Porque isso é uma prepotência. Na verdade, na melhor das hipóteses, né, nós estamos ouvindo e conversando com eles. A cultura popular, hoje, ela pode ter muito mais penetração do que a própria educação na escola pública. Então, ela tem que ser escutada. Os professores precisam ser escutados, mas qual é a nossa disponibilidade para essa escuta, né? E aí, nas escolas, eu acho que a gente tem que conversar muito, né, com os nossos alunos, né? Acho que aí esse é o outro sentido da escuta, né?
muitas vezes a gente rejeita, né, a proximidade, né, dos nossos alunos. Às vezes eles têm uma origem social que não corresponde, né, à nossa, ou às vezes corresponde, mas a gente esquece, né? E então é como se eles não tivessem nada para dizer e a gente quer assim, mantê-los à distância, né? Eles parecem chatos, né? Então acho que também importante essa escuta, né? Eles gostam muito de se expor, né? De conversar. Eu acho que a educação ganha muito com isso, quando a educação popular, né? Quando ouvimos, né, os nossos estudantes. Então, eu vejo a escuta por aí. Martinho está com a mão levantada. Vai lá, Martinho. Boa noite. Boa noite, professor Berino. Oi, Depois Martinho. eu só vou pedir para repetir como é que eu leio a resposta do professor da semana passada, que me interessa muito. Então, eu vou botar no YouTube amanhã. Aí, tá bom. Só seguir o link que logo no ensino da aula. Tá. O YouTube daquela aula. Isso. Tá. Dessa aula. Tá. Da aula de hoje. Primeiro, quero cumprimentar o professor Berino, que tenho o prazer de conhecer agora no curso, e os colegas todos que estão assistindo. Eu estou falando aqui da Grande São Paulo, em Osasco, e a minha pergunta que eu fiz a semana passada, não vou voltar nela, mas só para contextualizar o professor, é porque o meu trabalho de mestrado foi sobre Dom Helder Câmara e meu doutorado foi sobre Dom Helder Câmara com Paulo Freire, né? E agora você estava falando, Berino, eu vou tomar a liberdade de chamar você de você, e porque assim, quando você fala dessa questão da fé, eu acho muito interessante, porque eu acho que para Freire, e aí eu faço o contraponto Freire e Helder, porque Helder era um religioso, né? E para vocês aí no Rio, uma pessoa muito próxima, eu acho que ele vê a fé aí, e você falou um pouco isso, como crença no sentido aí de acreditar no ser humano, né? Desvinculada, como você menciona, um pouco dessa questão fé espiritual e religiosa, né? E é muito interessante ao longo aí dos escritos de Freire, ele caminha um pouco por essa explicação, inclusive depoimentos dele, né? Naquele documentário grande que o Sesc passou agora no centenário do Freire, ele tem uma fala muito profunda em relação a isso também, né? Mas eu acho que ela vai um pouco por aí, né? Caminhando um pouco na tua fala também, né? Da crença no sentido aí de acreditar no homem como ser transformador a partir da conscientização que você menciona. É uma reflexão muito interessante, né? Para ser feita. E eu estou muito satisfeito com os encontros que eu estou fazendo com você aí na Federal. E o ano passado, só para registro, eu fiz um curso também curto como o seu, com a Varley Costa, sobre descolonização em Paulo Freire. Ela é professora da UFRJ também, acho que do Departamento de História. Foi muito interessante. A Ana Paula Abreu Moura, não sei se você a conhece também. Mas é o FRJ ou o FRRJ? Tá, é isso. Você é da Rural, né? Isso, eu sou da Rural. Não, agora eu misturei tudo. Mas, enfim, eu acho que é uma questão aí muito interessante essa que você mencionou aí, né? Mas eu acho que essa fé que ele fala, ela vai um pouco aí, né? A partir aí dessa crença no ser humano, né? Até ele tem uma fala, e você sabe, você já viu isso, essa fala dele, e me parece que ele fez na Suíça uma época, dizendo que ele era muito próximo de Marx e Jesus. Muito próximo de Cristo, e aí isso levou ele a também se aproximar de Marx. É um texto muito legal, muito interessante. Mas era só esse comentário que eu queria fazer e também perguntar como que eu
faço para ouvir a sua resposta da semana Não, passada. na verdade, eu até disse que a sua pergunta era muito exigente, né? Porque eu penso que apenas quem se dedica ao tema, né, da ética, né, na obra do Paulo Freire, poderia fazer essa recuperação, né, dos diferentes momentos, né, em que o Paulo Freire discutiu e se em algum momento essa discussão ganhou uma nova direção. Então, assim, não é algo que eu tenho feito, né? Eu me interesso muito pelo tema da estética, né? Que é algo que aí sim eu tenho feito isso. Eu vou desde o iniciozinho da sua obra até o final, eu procuro ver como é que estética figurou, né? Então, é uma discussão que me parece que exige mais aí, né, uma conversa com especialistas dedicados, né, a esse problema específico. Agora, você falou da questão do inacabamento, né? Você sabe que isso surgiu uma vez de um colega freiriano também lá do Sul, Ivo Dickmann, são dois irmãos, Ivo e Ivânio Dickmann, né? Um dia ele me entrou em contato comigo. Martinho, você não pode escrever um artigo sobre a interface entre teologia da libertação e a praxis freiriana? Foi a partir... Eu também, as minhas pesquisas sobre Freire, elas vão pela questão da libertação, da educação libertadora. Até quando você fala que para você a palavra mais importante para Freire é diálogo, para mim é libertação, é o eixo. Mas aí vai muito de cada pesquisador, né? E aí, quando ele me fez essa pergunta, ele falou, você pode fazer? Eu falei, claro que eu posso. Eu falei, pronto, agora danou, porque como é que eu vou fazer isso? E aí eu comecei a bulinar com essa questão da igreja, Freire, praxis freiriana, e aí deu um artigo até interessante, eu falei, deixa eu ver o que o Berino tem a dizer sobre isso. Mas te agradeço. Eu tenho até um orientando da graduação, ele estava fazendo o curso, não sei se ele está aqui agora, Mateus, que ele é jovem, né? Atuou na pastoral da juventude, e aí ele está fazendo essa discussão, né? Mais a religião e o Paulo Freire. Quer dizer, algumas pessoas elas fazem, né, esse percurso de uma maneira mais implicada, né? Se você quiser falar para ele entrar em contato para trocar uma ideia, eu posso ajudar. Perfeito, vamos fazer. Eu agradeço muito. Olha o Mateus aqui, olha o Mateus. Oi, Mateus, abre essa câmera aí, Mateus. Não, mas não vamos fazer a aula agora, a aula é tua. Sim, só para ele aparecer aí, acho que ele está impedido de abrir a câmera, não sei. Se você quiser depois... Está ali. Eu não lembro o nome da professora que está aí da casa de Erci. O seu nome? Inês. A Inês. Se ela quiser passar o meu e-mail para você, eu te mando esse artigo da praxis freiriana com interfaces com a teologia da libertação. Tá bem, obrigado. O Mateus, ele já apareceu aqui, ele vai gostar de conversar com você e já agradecemos, né? Pode passar o meu contato para ele, o Zap, o e-mail, o que você tiver aí, e a gente conversa, que é sempre muito bom freirianos estarem construindo mais freirianos, até porque, né, os novos têm que vir para substituir os que já têm quase uma década de educação. Eu adoro quando jovens alunos me procuram para estudar Paulo Freire. Eu tenho fé nos homens. E quando a gente percebe que esse aluno vai ser muito melhor do que a gente fica mais feliz ainda. Com certeza, exatamente. Legal, obrigado. Então, obrigado aí pela conversa e já temos mais um contato, né? Tá certo. Tinha mais alguma pergunta, Inês? Olha, tem um comentário da Aline e depois tem umas perguntinhas. Vamos lá. Eu estava lendo e fiz algumas reflexões de Paulo Freire. O senhor disse, aí até dialoga com o que a gente estava conversando, questão da religiosidade. E justamente nesse sentido, vi que ele foca na questão palavra do livro de Gênesis, quando Deus ainda era inominado. Dizia-se como palavra, em outras traduções, logos, e resumindo, o significado seria onipresença antes do pensamento humano.
Percebi que é complexo definir o termo símbolo, ou até mesmo verbo. Aí a Cristiane, mas aí já é um comentário sobre aquele outro comentário que ela tinha feito antes. A escuta seria a percepção da realidade do outro? Mas então encontraríamos algumas limitações, não é isso? Percebo a escuta como um ato dinâmico de pesquisa, é isso? Sim, mas, claro, as limitações é porque não fomos formados, né, nessa perspectiva, mas eu acho que precisamos nos movimentar nessa direção, não é? Hoje eu vi de manhã uma notícia, né, eu acho que numa página de uma fórum, revista Fórum, de uma violência na entrada de uma escola, né, uma jovem sacou um revólver, o que não é uma cena muito comum, né? Nós estamos mais acostumados a observar os rapazes, né? E aí uma menina sacou um revólver para atirar em outro e tal. E aquilo comoveu muito a escola, né? O fato é que a violência, né, ela está cada dia mais, né, presente, né, no cotidiano das escolas e parece não ter fronteira, né? Então, como lidar com isso, né? Como lidar? Eu já nem digo como resolver, mas como lidar, né? Qual é o caminho, né? A gente não pode fazer nada, né? Então, eu penso que essa escuta, ela é muito importante, né? Nós precisamos nos movimentar mais nessa direção, né? Do jeito que as coisas estão acontecendo, é insuportável, né? Para as classes populares, né? E é claro que não basta só a educação, né? Eu acho que esse é um ponto que o Paulo Freire também passou a discutir, especialmente depois do golpe, né? Com a educação é possível muita coisa, mas ela tem que estar articulada a outras lutas também, né? A sociedade precisa mudar muitas outras coisas para que também a educação ela seja transformadora, né? Então, assim, as limitações elas existem, mas se nós não atuarmos, né, nesse sentido, o que nos resta, né? Como é que a gente... Você sabe que às vezes eu ficava vendo assim a sala dos professores, eu ficava muito angustiado, né? Eu via que muitas vezes era um momento assim de lamúria, né? Às vezes até de arrependimento, né, pela profissão. Então a gente tem que lutar, né, ao longo da nossa própria carreira, né, para não sermos possuídos, né, por essa sensação de derrota absoluta. E parte disso, eu acho que é mudar a nossa própria concepção, né, do processo, né, desses jovens, né? A gente precisa mudar, né? Precisa mudar muito mudar os nossos sentimentos, né? Vou contar uma história que é bem pessoal, né, mas que ela é ilustrativa a respeito disso. Então, eu tive um aluno, né, que ele era muito agressivo. E ele era muito ameaçador, né? Ele olhava de uma forma muito ameaçadora, né? Isso provocava, né? Eu sentia uma raiva muito grande, né? Eu sentia uma raiva muito grande. E depois, né, quando eu soube mais alguma coisa, né, da sua vida, eu cheguei a ficar com vergonha dos meus sentimentos, né? Eu fiquei assim, puxa, mas naquelas condições, né, submetido a tudo isso, o que sobrou para esse rapaz, né? Então, eu acho que precisamos desse movimento, né? A escuta aí é num sentido muito amplo, né? É entender mais, né, a sociedade brasileira, né, a constituição, né, das desigualdades, né? Hoje, na universidade, em uma das minhas disciplinas, eu leio com as minhas alunas, né, os meus alunos, a Carolina Maria de Jesus, né? Então, é uma escolha que eu fiz, né, que, vamos dizer assim, não é uma escolha estritamente
erudita, né? Ou mesmo literária, né? Mas é também para escutar essas minhas alunas e alunos, ou seja, é uma leitura que compromete mais a aula com a vida de todo mundo. Então, eu acho que a escuta é isso também, né? Nas nossas bibliografias, né? Nos nossos valores, a nossa capacidade de incluir, né? Mais referências, né? Então, eu vejo esse problema da escuta por aí, né? Por isso que aí, seguindo, né, nessa identificação aqui dos temas, né, a diferença, né, entre conteúdo programático e entregar conhecimento, né? Ou seja, se você constrói um conteúdo programático, porque nós somos obrigados, né? Paulo Freire, as campanhas de alfabetização, elas tinham até um campo de liberdade, né? Que muitas vezes nós não temos, né? Nós precisamos apresentar um programa, uma ementa, essas coisas, né? Mas a gente tem que tentar interferir, né, nesses documentos, né? Agora, seja como for, não é para entregar conhecimento, né? Quer dizer, não é mesmo o melhor programa, né? Ele não pode ter essa correspondência. Quer dizer, aquilo que vai iluminar, né, aqueles estudantes, né? A escuta é a correspondência ideal ao conteúdo programático, né? Que é, então, poder negociar também, né, esse lugar, né? Quais presenças fazem justiça à existência dos meus alunos e alunas, né? Eu acho que essa é uma questão que deve atravessar o nosso trabalho o tempo todo. O universo temático do povo. Bom, é aquilo que eu tinha me referido no slide, né, que é esse primeiro movimento de pesquisa, né, daquele grupo, né? Quer dizer, quais são os seus temas, né? Claro que hoje, inclusive, é um bom desafio, né? Se tivéssemos que fazer um slide como aquele, como ele seria hoje, né, dirigido, né, a diferentes populações, né? Quais seriam, né, os aspectos, né? Quais seriam as imagens, né, no lugar daquelas, né? E, portanto, são esses os temas geradores, né? Esses temas geradores, né? O Paulo Freire mesmo vai dizer que as fichas de cultura elas podem ser, inclusive, orais, né? Aquela ali feita por um artista, né? Mas as experiências são muitas, né? O Paulo Freire, em algum momento, ele fez experiências até com um gravador, né? Ele gravou uma série de conversas, né, que ele chamou de gravação do mundo. Não tem leitura do mundo, ele vai usar essa expressão em algum momento. Aí ele fala também de gravação do mundo, ou seja, a captação, né, de presenças, né, a partir das vozes, né? Então, você poderia fazer essas fichas de cultura de muitos modos, né? E, provavelmente, hoje, com até a autonomia que o educando tem a respeito das mídias, talvez hoje o mais bacana não é nem você fazer as fichas de cultura, mas você provocar que os seus estudantes eles fizessem, né, as fichas de cultura. Não tem esses experimentos que você entrega as câmeras fotográficas, né, para que aqueles jovens hoje é isso, entendeu? Naquele outro momento, quando no Brasil nem se fabricava os retroprojetores, né? Os retroprojetores, eles, não sei se todos, mas eles foram comprados no leste europeu. Quando veio o golpe, uma das provas que o Paulo Freire era comunista é que os retroprojetores eles eram importados, né, do leste europeu, acho que da Polônia, enfim. Então, essas mídias, na época, elas eram mais difíceis, né, para que os estudantes pudessem manusear. Hoje, praticamente todo estudante tem um celular e 99% dos estudantes eles sabem usar o celular melhor do que a gente, né? Então, penso que hoje esses temas geradores, talvez a pesquisa
ela pudesse ser feita pelos próprios estudantes, ou com eles, né, pelo menos, né? Eu acho que hoje eles teriam uma autonomia maior, né? Diário de Bitita, Luiz Carol, perfeito, exatamente. Esse livro ela entregou, né, para duas pessoas que estavam indo para a França. Não sei se as duas eram francesas, né? E o livro saiu primeiro lá, né? É isso mesmo. São as memórias da infância dela. Bem, mundo humano, ele é o mundo da história, né? E da presença sempre criadora, né? Quer dizer, potencialmente, né? Porque há também a negação, né? Quando ele vai falar do ser menos não é um conceito, ele faz só um paralelo. Ser mais é um conceito freiriano. O ser menos é quando você está impedido de ser mais, né? Pergunta do... Cara, a Ana Maria Araújo Freire, ela conta que ele perdeu essas gravações, cara. Ele perdeu. Ele estava fazendo isso na Europa, né? Na Suíça, e ela conta na biografia que ela escreve, ela conta e lamenta, né? Que ele perdeu, então não tem como ouvir. Ela estava só falando, né? De algumas experiências pedagógicas. Mas no livro Educar com a Mídia, é lá que ele fala do Gravação do Mundo, porque lá ele tem a conversa com o Sérgio Guimarães, que foi um interlocutor muito importante, né? Eles têm vários livros, né? São chamados de livros falados, que são conversas, né? Que foram gravadas e depois aquilo sai em livro. Então, Educar com a Mídia. Esse livro, quando saiu, ele tinha um outro título, mas depois, eu acho até que por conta da importância das mídias agora, então a editora mudou o título e aí a gente encontra agora com esse título. Eu acho que, para quem pretende pensar o Paulo Freire na contemporaneidade, esse Educar com a Mídia é interessantíssimo, né? Embora muito datado, né? Porque o Paulo Freire gravou isso aí, né, há mais de 30 anos, então não tem as mídias que hoje nós conhecemos. Mas a pessoa vai se surpreender lá, viu? Porque primeira compreensão das mídias como comunicação. Isso é muito importante. Quer dizer, mídia, não no sentido que hoje muitas vezes nós encontramos, que é do fetiche, né? Como se as mídias pudessem naturalmente, né, nos dar resultados superiores. Mas o Paulo Freire ele pensa a mídia a partir da comunicação como uma necessidade humana, né? E esses retroprojetores eles já eram um trabalho com mídia, né? O Paulo Freire já trabalha com mídia desde os anos 60, né? Já trabalhava desde os anos 60, né? E também porque esse é um valor da educação moderna, né? Do movimento da escola nova. Isso é interessante porque algumas pessoas têm uma imagem do Paulo Freire talvez mais tradicional, né? E de alguém que tivesse uma concepção mais íntegra da educação, em que as mídias não aparecessem muito, né? Não é verdade, né? Inclusive, no final da vida dele, ele, quando não podia ir a algum evento, ele gravava um VHS e mandava. E aí, lá no evento, as pessoas podiam apresentar. Quer dizer, é um tipo de presença compatível com a tecnologia da época, né? Mas ele não era exatamente antagônico, né? Embora fizesse crítica à forma como uma televisão hegemônica, né? Ela já se apresentava, né? Então é isso sobre o som, né? Infelizmente não existe, não guardaram, né, esses registros, né? Você falando, professor Matheus aqui, Sim. até eu me recordo justamente quando você tinha sugerido também ler esse livro, e eu acho que é nesse livro que falam de quando o Freire, lá na Suíça, ele tem uma conversa com alguns alunos e ela é transmitida de forma simultânea para todos os alunos dentro da universidade, naquela universidade. Isso também me faz recordar justamente. Circuito essa leitura me fez TV. mudar de pensamento sobre o Paulo Freire.
Ele tem um momento que ele faz uma descrição de circuito fechado de TV que parece YouTube. Eu fiquei impressionado. Ou seja, ele não era um adversário do uso das mídias, né? Embora fizesse várias advertências a como tudo acontece comercialmente, né? Aí é uma outra coisa, né? E eu só ia também citar, né, que nesse livro ele fala muito da questão da potência, por exemplo, das fotografias, que o aluno, por exemplo, se você traduzir para os dias de hoje, você trabalhar o celular na mão do aluno para fazer fotografia, expor fotografias, isso é muito freiriano, né, de você utilizar o celular e fazer que os alunos usem do celular como algo potencial de produção de cultura, que é algo também que me recorda muito da leitura do livro e que a gente fez o debate lá no Frecon. Exatamente. Ele fala, inclusive, de algumas cidades onde ele viu o grafite, né, como uma forma de comunicação política. É um livro que surpreende muito, né? Vale a pena para quem tem esse interesse mais contemporâneo pelo Paulo Freire. No Pedagogia do Oprimido, né, tem uma discussão que se mantém, né, na obra do Paulo Freire, que é a respeito das situações limites, né? É uma discussão muito importante, né? Porque, como alguém comentou logo no primeiro encontro, acho que a pessoa usou a palavra parto, né? Quer dizer, a dificuldade, né, vamos dizer, de nascer um pensamento crítico, né? Ou seja, tudo que acontece, né, para que a nossa visão do mundo, né, ela fique contraída, né? E aí, Paulo Freire vai falar, então, das situações limite, que, na verdade, é um conceito de um outro filósofo, né, que é o Karl Jaspers, né? Só que o Paulo Freire já vai usar de outro modo, né? Ele vai fazer uma leitura através de um sociólogo, filósofo, né? Que é Álvaro Vieira Pinto, né? E ele já vai ver a questão da situação limite de um outro modo, porque originalmente a situação limite ela tinha um significado praticamente de uma barreira intransponível, né? Como Paulo Freire ele tinha um pensamento, vamos dizer, dialético, né? Ele vai entender que a situação limite, quando ela também pode ser formulada, isso significa que já existe uma possibilidade de ultrapassagem, né? Que é o inédito viável, Então, ali, na minha edição, pelas páginas 104 e 105, ele primeiro vai falar da situação limite e do ato limite, que ele vai pegar desse outro autor, que é o Álvaro Vieira Pinto. Quer dizer, o ato limite como então, um ato, né, que deve encaminhar, né, uma superação. Agora, ele vai usar esse conceito que é o do inédito viável, né? Ou seja, aquilo que pode ser concebido, né? Algo que ainda não existe, né? Mas que pode ser concebido e não de modo aleatório, né? De uma forma sem qualquer correspondência, né, com a realidade. Por isso que é o inédito viável, né? Só que o inédito viável ele já está presente na situação limite. O problema é que a nossa consciência, né, ela tem dificuldade de romper, por diferentes motivos, né? Ela tem dificuldade de romper com essas situações limites. Alguém gostaria de comentar sobre isso? É uma discussão interessante. Simone, o que eu comentei, porque assim, eu não tenho os e-mails, né? Eu no próximo encontro, que é o último, eu vou colocar um link do Dropbox, que aí vocês podem fazer o download, entendeu? Ou, se alguém me procurar, porque algumas pessoas acabam me procurando por e-mail, né, pelas redes sociais, se alguém me procurar depois da última aula, eu também posso
posso entregar o slide depois também. Pode ser desse modo. Mas eu vou colocar um link aqui para quem quiser baixar na hora, entendeu? No nosso próximo encontro. Então, eu estava dizendo o seguinte, que essa discussão sobre as situações limites, essa discussão ela é muito importante hoje, né? Porque o que eu chamo de último Paulo Freire, né? que é o Paulo Freire dos anos 90, né? Aquele Paulo Freire que já tinha entrado, né, em contato com a chamada virada neoliberal, né? E ele percebia como até intelectuais que eram radicais, né, que pensavam, né, na revolução, essas pessoas elas teriam desistido, né, de mudança, né, de imaginar uma mudança tão significativa, porque o neoliberalismo ele parece passar por cima, né, de qualquer esperança, né, de qualquer idealismo. Então, é interessante pensar isso através desse conceito de situação limite, ou seja, como, no caso, assim, como intelectuais, nós nos deparamos também com essas situações limite, que é a nossa dificuldade de pensar a própria mudança e transformação social agora, né? Então, esse é um conceito importante, que já está aí presente no Pedagogia do Oprimido, mas caminha em toda a obra do Paulo Freire. Uma outra discussão que existe ali também, que vale a pena a gente observar, é sobre as contradições que se aprofundam, né, assim, nesse chamado universo temático, né, de uma época. Então, vamos pensar agora, né? Então, vivemos uma determinada época e ela possui, né, um universo temático, né? Ou seja, uma série de questões, né, que atravessam a nossa existência. Essas questões elas estão frequentemente em contradições que se aprofundam, né? E quando isso acontece, há uma tendência de irracionalismo e sectarismo. Essa passagem é muito interessante porque ele está falando do seu tempo, mas me parece que esse é um dos maiores medos agora, né? A gente tem visto que em vários países, né, o chamado populismo de direita, né, ele tem sido muito bem sucedido e ele é bastante amparado por esse irracionalismo e sectarismo, né? Quando nós falamos em fake news, né, nas mídias, né, nas redes sociais, né, então a gente percebe que uma orientação, né, dessas fake news é exatamente o sectarismo, né, a indisponibilidade de pensar de maneira mais ampla, né, inclusive um irracionalismo muito grande, né, os negacionismos diversos, né, então como negar, né, a vacinação, a tomar, né, a vacina, né, da Covid. Então, o Paulo Freire, quando ele fala das contradições, né, que acontecem no universo temático, né, quer dizer, entre tantos temas que atravessam cada época, quando essas contradições elas se aprofundam, a gente vê uma tendência de irracionalismo e sectarismo. É uma outra passagem da obra que me parece, né, bem atual, né, ou pelo menos que nós temos a oportunidade de fazer aí uma relação, né, com a nossa própria época. Esperança. Esperança, inclusive, é mais uma das palavras que o Paulo Freire ele sempre teve o cuidado de explicar o que não era, né? Assim, que ele não entendia, porque é uma palavra escorregadia, né? Ele faz isso sempre. Toda vez que uma palavra, né, assim, é muito ambivalente, ele gosta muito de explicar o que ela significa para ele, mas também o que não é, né? Porque
desde os anos 60, Paulo Freire ele é muito atacado, né? E de modo frequentemente desleal, né? Então, isso me fez observar que ele sempre teve essa preocupação, né? De dizer o que é e o que não é, né? Porque isso pode dar margem, né? E esperança é uma palavra dessas, né? A esperança pode sugerir algo muito pacífico. Mas, como eu disse, pacífico no sentido da espera. Mas, como eu falei no encontro anterior, eu vejo a questão da esperança muito mais como saber lidar com o tempo, né? Saber lidar com o tempo, não se desesperar, né? Viver a própria experiência do tempo, né? Sim, professor. Eu até faço esse comentário, porque assim, eu gosto também um pouco de ouvir, de ler sobre a mitologia, né? Mitologia grega. E aí, também nessa parte dessa mitologia, quando Pandora abriu a caixa, saiu todos os males do mundo. E o único que permaneceu dentro da caixa que ela conseguiu fechar e deixou lá dentro foi a esperança. Então, até quem conhece a história fala, esperança é uma coisa boa ou ruim, porque se estava dentro da caixa de males. Mas aí, se ela estivesse solta, ela poderia dar esperança àqueles que estão sofrendo. Então, mesmo ela dentro da caixa, ela era uma coisa boa, mas foi a única o salvaguarda que não foi libertado, que poderia, ainda assim, dentro de toda desses males, poder dar um pouco de refrigério àquelas almas sofridas, mas infelizmente foi o que foi guardado. Então, assim, até para a gente entender, dentro dos que estudam mitologia, também tem essa discussão. É uma coisa boa ou ruim? Porque se você tem esperança, você pode tolerar tudo. Então, assim, eu entendo na questão do Paulo Freire, que ele diz que a esperança que ele diz não é uma coisa que ele vai permanecer acomodado, mas que ele luta. Então, assim, até nisso eu queria compartilhar o pensamento com vocês, porque tudo que ele fala no livro é bem profundo, não dá para a gente analisar de uma forma tão superficial. Uma coisa interessante, né, vendo assim os diferentes interesses, né, como a obra do Paulo Freire, as pessoas partindo de vários, né, de vários outros estudos, ela encontram, né, uma comunicação com a obra do Paulo Freire, né? Então não é à toa que ela é uma das obras mais conhecidas, né, no mundo, inclusive até hoje, né? Isso é algo interessante, né? O que há na obra do Paulo Freire que permite tantas conversas, né? A gente pode partir de diferentes interesses e é possível encontrar alguma coisa aí para conversar com Paulo Freire. O professor Dal queria fazer um comentário. Oi? Pode ligar Sim. no microfone. Dal queria participar. Boa noite. Era para participar antes, mas aí o interfone tocou algumas vezes. Mas é mais para comentar quando o professor coloca a questão de como é que descobre que Freire é comunista, né? E aí eu lembro daquela passagem, é justa a passagem mais importante que em Angicos, né, quando foi feito, quando o curso foi concluído e que João Goulart foi para lá para o encerramento do curso, né? E que foi acompanhado porque faltava menos de um ano para o golpe, né? Em 63. E daí o Castelo Branco, que acompanhou o general, né? Porque estava seguindo ele, né? Seguindo ele, o espaço dele, para o golpe que se sucedeu. E que daí ele fala que, se eu me lembro assim, mais ou menos isso, que ele comenta com Paulo Freire, o Castelo Branco, né? Que ele estava criando cascavéis, né? No sertão. Aí, né? Então, eu acho que e quando vem o golpe, ele é logo depois, né? Ele é perseguido, né? E aí, fora isso e dentro do assunto, aí a questão quando a gente está lendo sobre opressores e oprimidos, sobre o ser mais, o ser menos, humanizado e não humanizado, né? E que é uma coisa que perdura
até hoje e me parece difícil da cultura humana a gente mudar alguma coisa ainda, né? Mas temos o esperançar, que foi colocado aí enquanto verbo, né? Que é com luta, é com a luta, para a gente alcançar. Mas a questão de Angicos e dos outros Angicos que existiram, eu falo em termos simbólicos, né? Que só teve aquela experiência. E que daí, o que é que ocorre? Cada vez que você lê o livro, que eu li várias vezes, mas assim, eu considero que hoje eu estou estudando o livro, né? A Pedagogia do Oprimido, até coloquei na avaliação. Então, assim, o que é que eu penso? Que é exatamente isso, a questão da não humanização do ser humano. Então, criar cascavéis, o que é cascavel? É um bicho selvagem, é um bicho que mata, né? Tem veneno. E aquela revolução de Angicos, aquilo podia gerar uma revolução no Brasil, hoje ser outro Brasil, né? Se a gente não tivesse, acontecesse o que aconteceu, né? O golpe já estava pronto, encomendado pelos Estados Unidos e tudo. Então, mas nesse aspecto assim que eu fico aqui, eu estou aqui quietinha, mas eu estou refletindo, entendeu? Com base nas leituras, nos comentários do professor, dos companheiros, dos colegas, da companheira da Casa Disso, que eu esqueci o nome, desculpa. Mas é isso, essa questão da humanização que é até hoje, né? Porque quando a gente vê a situação que se vive nos países, Brasil, países empobrecidos, né? Porque países que têm tantas riquezas como temos nós, a África e outros, então eles são empobrecidos porque eles são dominados, né? Tem a hegemonia europeia, americana, no nosso caso, né? Para dominar, porque não cabe tantos humanos, porque não tem tanto para todo mundo, não tem tanto para tantos humanos. Então, e o que tem que ser para poucos humanos, que são os opressores. E que daí eu vou emendar para outra coisa, mas meio que encerrando, que aí eu fico cética, porque também a gente pode ficar cética em qualquer leitura, em qualquer aprofundamento de leitura. Paulo Freire também, porque ele provoca isso, ele quer saber, acho que é testando, né? Esse mundo que nós vivemos. E que daí, assim, esses humanos, eles vão existir mesmo nessa perspectiva freiriana, deste voo, entendeu, para fora, entendeu, e da autonomia em busca da liberdade, ele vai existir enquanto um povo entendeu, de um país, principalmente e aí do mundo, né, porque ele traz a perspectiva para o mundo. Aí eu não estou fazendo, eu estou só colocando assim meu pensamento quando eu fico lendo, né? Porque eu fico comparando, eu tenho 71, 72 anos daqui a pouco, então não foi pouca coisa, né? Que já vivenciamos e eu venho também dessa perspectiva do interior, da roça, eu não exatamente, mas a minha raiz toda vem de lá. O primeiro lápis foi o cabo de enxada, depois é que pegou no lápis para alguns aprenderem e outros não, aprender o nome, né? Que era assim. Então, ver daquilo lá mudou, mas a gente vê aquilo lá e o tempo que nós temos de Brasil mudou pouco. Aí o índice de analfabetismo e o índice de analfabeto funcional, que eles botam os nomes técnicos, né, para falar da irresponsabilidade dos compromissos, e desumanizando crianças, que as crianças já crescem desumanizadas, entendeu? Ficam adolescentes e acabam com, como a gente sabe, a estatística, qual que é. Era isso. Vidal, pô, bacana, né? Seus comentários, suas preocupações. A história humana é terrível, né? Sempre foi, e acho que não escapamos disso nunca, né? Acho que, na verdade, ainda que cada época contenha suas utopias, né? Mas a gente sempre se depara aí com essa dúvida, né? Estamos caminhando, né, para um mundo melhor, ou pelo contrário, né? Inclusive o momento presente ainda é mais depressivo, né? Porque é pandemia,
é uma guerra, né? Enfim, então, a história humana ela sempre foi preocupante, né? E Paulo Freire, né? Eu acho que ele faz parte de uma geração, né? Que visualizou, né, essa ideia da transformação social através da revolução. Essa é uma palavra que eu nem usei aqui hoje, né, embora apareça muitas vezes, né, mas parece que hoje ela não, né, a gente já não consegue dizer do mesmo modo, né. Então, eu acho que uma certa maturidade ela nos obriga a ver o Paulo Freire como um personagem de uma época, né, em que muitos sonhos foram legítimos, com certeza, né? Agora, e hoje, né? Quer dizer, quais são os nossos sonhos, mas quais são as nossas possibilidades, né? Será que essa ideia, né, de um mundo transformado, assim, né, nessa escala, né? Será que isso é algo ainda possível? Eu, sinceramente, tenho dúvidas sobre isso, né? No entanto, eu acho que o que nós não podemos ceder para a ideia de que não adianta fazer nada, né? Talvez a maior beleza de tudo é a própria luta, né? Sim, sim, Então, concordo. a gente vai transformar. Não sei se tem esse lugar que é um mundo transformado. Eu acho que todo dia nós vamos transformando o mundo, né? Todo dia nós vamos fazendo alguma coisa em que atuamos, né, para mudança. Acho que é isso. Bem, gente, eu acho que já estamos Obrigada, na... professor. Obrigado a você. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Professor João, quer fazer um encerramento? Acho que não. Então, agradecer mais uma vez, professor, foi uma aula incrível, como sempre, né? Tanto que a gente passou o tempo que a gente nem sentiu, né? Tantas perguntas, tantos comentários. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez, agradecer a todas e todos presentes e até semana que vem. O João está aí. Não, Inês, você pode sempre encerrar. Eu estou aqui com o Vicentão. Ele está aqui correndo. Vicente, vem cá. João Vicente, vem dar tchau para o professor Berino. Não, agora ele não quer, não. Tá certo. Tá bom. Obrigado, Berino. Essas imagens dos próprios cursos de alfabetização são absolutamente notáveis. Absolutamente notáveis. Muito obrigado. Valeu, gente. Obrigado também. Inês, obrigado aí pelo apoio. E seguimos. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada.